Olá, parlamentares de todo o país reunidos em Natal discutiram caminhos para a renegociação da dívida dos estados com o governo federal. O endividamento foi um dos principais temas da Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, o maior encontro parlamentar da América Latina. O presidente Diniz Pinheiro e deputados da Comissão Especial da Dívida Pública da Assembleia de Minas articulam agora uma marcha nacional em Brasília para sensibilizar o Congresso. Vamos fazer neste programa um balanço desse movimento pioneiro que Minas faz pela renegociação da dívida. Recebemos integrantes da comissão especial que trata do assunto. O presidente, deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, que é integrante também das comissões de Saúde e de Esporte, Lazer e Juventude. Médico e professor universitário, ele está no 6º mandato na Assembleia. O deputado já foi secretário de Estado da Saúde, assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República e superintendente do INCRA em Minas. Temos também conosco o vice-presidente da Comissão Especial, deputado Antônio Júlio, do PMDB. Ele já presidiu a Assembleia Legislativa, onde exerce o 6º mandato. Empresário e advogado, foi também prefeito de Pará de Minas. Dentro do PMDB, é o secretário-geral do partido em Minas Gerais, além de ser integrante da direção nacional. O relator da Comissão da Dívida, deputado Bonifácio Mourão, do PSDB, também participa do programa. Ele é líder do governo na Assembleia e está no 5º mandato. Advogado, relator da Constituinte Estadual de 89, ele foi prefeito de Governador Valadares por 2 mandatos e subsecretário de Estado de Desenvolvimento Regional e de Transportes e Obras Públicas. Contamos ainda com a participação do deputado Fábio Xerém, do PSD, que integra também a Comissão Extraordinária para o Acompanhamento da Reforma Política. Engenheiro civil, ele está no 1º mandato como deputado estadual. O ponto de vista parlamentar numa conversa franca e aberta. É o Assembleia Debate, que começa agora. O debate sobre a dívida dos estados promovido em Natal foi mais um da série de encontros regionais em todo o país sobre o débito dos governos com a União. Uma história que começa no fim da década de 90, quando o governo federal assumiu dívidas que os estados tinham com o mercado. No caso de Minas Gerais, o valor era em torno de 15 bilhões de reais. E mesmo com o pagamento de juros e serviços do débito, a conta quase fechou em 70 bilhões de reais no ano passado. No primeiro dos encontros nacionais sobre a dívida foi fechado o documento chamado Carta de Minas. Nele estão propostas de parlamentares de todo o Brasil, como mudança do índice de correção da dívida e a redução do percentual máximo de comprometimento da receita líquida dos estados. Obrigada pela presença de todos. Eu gostaria de saber se essa iniciativa da Marcha em Brasília, com o envolvimento de parlamentares de todo o país, é sinal de que a renegociação é inevitável. Deputado Bonifácio Mourão. Não tem dúvida, porque essa questão precisa ser resolvida. Os estados, dos 27 estados brasileiros, 25 devem muito à União. Este movimento começou em Minas Gerais, através de uma comissão nomeada pelo presidente Diniz Pinheiro, que é a nossa Comissão da Dívida Pública, e nós reunimos inúmeras vezes, mais de 40, em várias cidades do interior de Minas Gerais, e estamos participando de reuniões em capitais brasileiras, porque essa situação não pode continuar. Nós não temos a menor dúvida disso. Nosso movimento é um movimento apartidário. Como tem dito o deputado Antônio Júlio, é um movimento de governo, evidentemente. Aliás, é um movimento de Estado e não de governo. E, por ser um movimento de Estado, nós temos procurado soluções para as dívidas. Se nós colocarmos como movimento de governo, cada um puxa para o seu lado, para o seu partido, e acaba não resolvendo. Então, nós já estudamos bastante, já fizemos inúmeras reuniões, e lá em Natal, por exemplo, nós expusemos uma proposta inicial do Estado de Minas Gerais, buscando entendimento entre todos os estados brasileiros, que nós estamos convencidos de que se Minas levar sozinho uma proposta à presidência da República, não vai conseguir êxito, porque a presidente Dilma Rousseff não pode fazer uma negociação só com Minas Gerais. Ela precisa fazer uma negociação com todos os estados brasileiros. Agora, nós estamos completamente convencidos de que esta negociação precisa ser feita. O movimento iniciado em Minas Gerais cresceu, hoje ele é um movimento nacional,
O Congresso Nacional está participando, através de comissão do Senado, comissão da Câmara dos Deputados, mas tudo começou aqui em Minas e a nossa proposta é uma proposta, a nosso ver, de bom senso, equilibrada, razoável, e nós estamos lutando para que possamos conseguir um resultado positivo, indispensável, que vai melhorar a qualidade de vida de todos os mineiros. Qual que é a sua avaliação, deputado Antônio Júlio, em relação a essa renegociação ser necessariamente de todos os estados? Olha, essa questão da dívida, a gente acompanhou desde o início, né? Eu gosto, às vezes, de fazer um pouco da história da dívida, que começou no programa do governo federal, que queria consolidar as dívidas dos estados, que tinham uma economia, principalmente a financeira, totalmente desorganizada, que naquele momento parecia que era um grande negócio para os estados, e aí, inclusive, vamos falar de Minas Gerais. Eu já naquela época já alertava, porque o contrato mostrava que era um contrato que não previa nenhuma renegociação ou readaptação dos juros e nem da correção, né? E nós fizemos um contrato de 30 anos. Então ali foi o grande erro que o Itamar, no governo dele, alertou para isto. Porque a negociação naquele momento parece que era o que foi possível, o que era. Mas a longo prazo, nós estamos comprometendo, para ser assim bem prático, 13% da nossa receita, 13%. Isso é mais do que se investe na saúde, que é 12%. Né? O Estado até nem investe 12%, fez agora um acordo com o Tribunal de Contas, porque o investimento na saúde é em torno de 8%, 9%. Então nós comprometemos 13% para pagar a dívida e não temos os 13% para investir na saúde. Então a negociação, ela, como diz o deputado Mourão, ela é inevitável. Não tem o Estado, ele sobrevive mais 2 anos, não passa de 2 anos. Você vê que o governo de Minas está fazendo um sacrifício danado, buscando dinheiro no mercado ainda para poder fazer algum investimento. Porque só com recurso próprio hoje ele não consegue fazer investimento. Porque a sangria dos nossos recursos é muito grande. Né? A gente fala em números redondos de 400 milhões por mês de juros. Então é uma agiotagem que hoje não dá para mais aceitar. Né? Agora, o que está faltando, eu acho que está faltando Minas gritar mais alto, sabe? Minas falar mais grosso com o governo federal. E Minas, de todas as negociações que eu acompanhei, que eu vi, é a que foi mais sacrificada. Minas negociou mal, sabe? Negociou mal, nós perdemos todo o sistema financeiro, entregamos ao governo federal, o SEASA, a Casengue, tudo que era nosso, nós ainda entregamos para a União, ainda pagamos os juros intermediários, 7,5%, que tem Estado está pagando 6%. Né? Então nós negociamos mal e não se previa uma mudança no contrato. Esse eu acho que foi o grande erro desse contrato de negociação da dívida. Né? Que eu acho que foi uma forma perversa do governo federal em cima dos estados, aí no caso de Minas Gerais, que foi o que mais pagou. Então essa dívida, ela é inevitável, essa discussão. E esse trabalho da Assembleia Legislativa é da maior importância. A sociedade não sabe desse momento crítico que o governo vive. Nós estamos alertando há mais tempo, né? Eu tenho 8 anos que eu gosto de falar sobre a questão da dívida, porque quando o Itamar fez o levante de Minas para discutir a dívida, o Itamar chegou a fazer o levante. Né? Ele, quando viu que ia tomar corpo, o presidente na época, o Fernando Henrique Cardoso, tirou o garotinho, que era o governador do Rio de Janeiro, dando a ele uma antecipação de royalties do petróleo, e ele saiu do movimento. Aí enfraqueceu. É que eu disse o Mourão. Essa proposta de Minas só terá resultado se for todos os estados endividados. Né? Porque se for só Minas tem que liderar, mas se levar só a nossa proposta, vai ter dificuldade de negociação. Agora, eu falo com muita certeza, e o Mourão disse, a gente tem que tratar disso como uma questão de Estado, e não questão de governo. Porque quando você começa a discutir, ela fala, mas o PSDB fez isso na época, foi bom, porque o PMDB denunciou. Isso não resolve nada. O problema é que nós denunciamos, o PMDB denunciou, o PSDB negociou, mas quem está pagando somos nós. Né? É o Estado que está pagando. A hora que a gente mudar esse foco, eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso. Não vai ser amanhã, não. Mas eu acho que até no final do ano não tem saída. O governo central vai ter que abrir essa negociação. Porque Minas Gerais, eu estou falando pelo nosso Estado, vai chegar no momento que não consegue mais pegar dinheiro para fazer face aos seus investimentos, né, que nós aprovamos agora, mais 4 bilhões. E como é que nós vamos fazer? Vamos parar o Estado para poder honrar compromissos com a União?
Um negócio inadmissível. Ok, qual que é a sua avaliação, deputado Fábio Schering? Eu acho que tem que se fazer essa análise da situação de Minas em 2 tópicos. Primeiramente, há o constrangimento. Toda vez que se renegocia um contrato, muito embora a questão política dita aqui pelo deputado Antônio Júlio devesse não ser considerada, há o constrangimento. Por que estamos renegociando? Porque nós não pretendemos pagar, porque houve um planejamento incorreto. E, na verdade, o que aconteceu foi que, naquele momento, em 98, o IGPDI era a melhor taxa para os estados. De fato, naquele momento, era o que beneficiaria mais os estados que estavam com a dívida a pagar junto à União. Só que, ao longo do tempo, com as mudanças na economia, o IPC se tornaria um índice muito melhor, muito mais vantajoso. E como disse o deputado Antônio Júlio, não houve nenhuma cláusula de reequilíbrio que possibilitasse, dentro do próprio contrato, que o Estado de Minas Gerais pudesse repactuar a dívida novamente. Uma dívida de longo prazo, isso é uma falha do contrato de fato, uma dívida de longo prazo, ela tem que prever cláusulas de repactuação. Sem essas cláusulas, porque ninguém pode prever 10, 20, 30 anos, o Estado ficou refém desse contrato. Mas quando esse contrato passa a ferir o bom senso, o que é o bom senso? Como poderíamos pagar mais de juros do que investimos em saúde, do que investimos em educação? Né? Como superar essa questão, muito embora esteja escrito, esteja pactuado, né? Superar o nosso bom senso. E há um constrangimento ainda maior. A União, quando cede ao governo do Estado algum empréstimo, ela tem que ceder esse empréstimo com o objetivo de fomento, com o objetivo de dar condições ao Estado para que ele progrida e, ao longo do tempo, com o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento da economia, ele aufira mais impostos e, assim, pague aquele empréstimo concedido naturalmente. O IGPDI é uma taxa de juros e o modelo que foi aplicado é um modelo de spread de remuneração do sistema bancário. Os banqueiros que, ao longo dessa última década, auferiram muitos recursos, assim, tiveram um ganho muito acima, muito mais expressivo do que toda a cadeia produtiva no Brasil, né, também aplica esse mesmo índice que é aplicado pela União em desfavor dos estados. E isso não deveria acontecer. O Estado, a União, deveria fomentar os recursos ao Estado de Minas Gerais, como fomento com taxas que não permitissem que o Estado fosse prejudicado ao longo de tanto tempo. Temos uma questão política ainda que agrava a situação, que é o fato de que os juros que é pago em Minas Gerais para a União, ele não é reinvestido nem mesmo pela União, porque por força da legislação, o próprio pagamento de juros da dívida de Minas é utilizado para amenizar, amortizar o déficit primário da União. Ou seja, nem essa esperança de que o dinheiro repassado à União pudesse ser reaplicado por ela mesma em Minas Gerais, nós podemos ter. É necessário e é urgente que a União se sensibilize e passe a olhar o país como um todo, porque o grosso dos impostos é encaminhado até a União. E para nós estados tem ficado cada vez mais a dificuldade de honrar um compromisso onde não houve previsão de repactuação. Deputado Adelmo Carneiro Leão, o senhor que esteve em Natal, acompanhou, como é que está sendo essa movimentação também por parte dos outros estados? Joaneta, primeiro preciso te colocar que a questão do acordo da dívida feita dos estados de um modo geral, se o acordo de Minas com a União é ruim ou é pior, os outros também são ruins. O acordo não é bom. O acordo foi feito, não foi empréstimo que o governo federal fez para os estados. O acordo começou ruim na origem. Primeiro, o Antônio Júlio disse muito bem, nós vendemos praticamente todo o nosso sistema financeiro, o banco, o Benge, o Crédito Real, entregamos patrimônio, né, o SEASA, e mais uma dívida. E assumimos, o Estado de Minas Gerais assumiu para si uma dívida enorme, sem auditá-la, sem questioná-la,
sem saber quais foram os tomadores destes empréstimos que beneficiaram com eles, que nem sempre foi o povo, e foi assumida e transferida para a União. Ou seja, a União pagou esta conta que o Estado disse que teria, sem o conhecimento dela. Ou tem gente que foi beneficiado e que não foi o povo. Por isso eu clamo por uma auditoria. Em qualquer tempo é necessária uma auditoria. Isso foi passado num acordo de 30 anos, em que quem fez o acordo, quem assinou o acordo, não pagou a conta. Claro que quem fez o acordo e não pagou a conta ficou muito bom para ele e já foi ótimo. Mas sem todos esses questionamentos não foram colocados. E agora nós estamos diante de uma situação grave. Nós, Estado brasileiro, não é só uma questão de negociar os estados com a União, porque a dívida continuará com o Estado brasileiro, o povo brasileiro, mora no município, mora no Estado, mas as consequências do que a União vai pagar tem repercussão. É fruto do povo. O Estado, quando a gente diz de Estado, é o brasileiro em qualquer lugar. Seja aqui no município de Belo Horizonte, lá no município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, seja no sul de Minas, em qualquer lugar. Então essa questão é mais complexa do que só a gente tratar dessa relação, aparentemente, que é uma questão da relação dos estados com a União. É mais profunda. E a dívida do Estado de Minas Gerais, ou as dívidas do Estado, também são mais do que só com a União. E com a União é ruim. É muito ruim esse acordo. Mas é muito pior o acordo que o Estado de Minas Gerais tem em relação à CEMIG, por exemplo. E a gente fala muito pouco e trata muito pouco dessa questão. Então, o que nós estamos esperando é que aí há um consenso. E eu digo que há um consenso e que não é suficiente para resolver esse problema. O consenso de que esse acordo é tão ruim para o Estado que hoje, comprometendo 13%, já sangra o Estado, já enforca esse Estado, já reduz o ar para investimento, mas projetando para o futuro é pior ainda. A partir de 2028 a situação fica muito mais grave. A gente pode dizer, não sei se daqui a 2 anos, mas a gente tem certeza que depois de 2028, se nós conseguirmos manter isso, o Antônio Júlio está dizendo que não mantém. Nem 2 anos com os 13% de comprometimento. Mas depois de 2028 é muito pior. Então nós podemos dizer, o Estado de Minas Gerais, com esse acordo, está condenado a ser no futuro como a Grécia está vivendo hoje, como a Europa está vivendo hoje, ou seja, com perda de ganhos, de conquistas fundamentais. Precisamos negociar, precisamos da boa vontade de uma relação também de diálogo com o governo federal, que não foi feita até hoje. Nós não podemos dizer, não, essa questão o governo tem que resolver. Essa questão nós temos que resolver enquanto Estado. Quando a gente está dizendo aqui, fazendo um discurso que é Estado mesmo. É o Estado inteiro, não é pela metade. Então, eu vejo que nós avançamos muito, essa questão já foi pautada nacionalmente, está muito interessante o debate aqui, mas onde que nós chegamos ainda não é suficiente para nós dizermos temos força hoje para resolver o problema. Porque, Joanita, o problema mais grave ainda, que não foi posto até hoje, que essa questão não é de uma boa vontade de governo federal. Tem algo por trás disto que é muito mais poderoso, que é muito mais forte, que é o sistema financeiro. Quando nós estamos propondo rever essa dívida, nós estamos propondo enfrentar não o governo da presidenta Dilma. Nós estamos propondo enfrentar o sistema financeiro que não tem limites, inclusive, não tem limites geográficos, não tem limites políticos. Não tem limites, tem ganância. O sistema financeiro tem ganância e está fazendo o que está fazendo com a Europa, está fazendo o que está fazendo com a Grécia e pode fazer conosco. Então a gente tem que ter coragem para saber disso, auditar essa dívida e sim nós renegociarmos de tal forma que não fique sobre os ombros do povo brasileiro. Porque só passar para a União continua sobre os ombros do povo brasileiro. Depois do intervalo, com outros índices de correção, a dívida seria outra. Já já.